Bah, mas de novo preso! Caros amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim. Já falei isso outras vezes em vídeos aqui do canal, mas parece que é sempre bom lembrarmos, pois a depender da criatividade da política brasileira e das pessoas que a rodeiam, de tédio, não iremos morrer. Então, em meio a uma saraivada de disparos retóricos de bolsonaristas contra o STF, deles contra eles mesmos, deles contra o próprio Bolsonaro, e uma infinidade de desdobramentos desse espectro, acho melhor já pedir para o Alexandre rodar a vinheta e vamos ver no que vai dar. Bastou ser encerrada a oitiva dos denunciados no chamado Núcleo 1 da ação penal que investiga os denominados atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023 e a tentativa de golpe de Estado que ocorreu na última quarta-feira para que a carnificina tivesse o seu início. Os primeiros a se revoltarem foram os integrantes do núcleo mais radical do bolsonarismo. Não que os outros não tenham ficado chateados, tá? Vamos deixar isso claro. Mas certo mesmo é que a forma tchutchuca com que o ex-presidente Bolsonaro e toda a sua trupe se portaram frente ao ministro Alexandre de Moraes quando dos interrogatórios irritou demais essa turma. Algo que também causou bastante constrangimento foram os gracejos com relação ao valor recebido via Pix dos, digamos, simpatizantes da causa e também o abandono dos guerreiros do AI-5 e da intervenção militar, definidos dessa forma pelo próprio presidente da República, que os chamou de maluco. Já o convite em tom de piadola de Bolsonaro para que Moraes fosse seu vice em uma chapa nas eleições presidenciais de 2026, o chamando de meu ministro, foi a gota d'água. A atuação foi tragicômica. Eu não gostaria de estar na pele dos colegas que estão frente às defesas, obviamente, salvo pela remuneração e exposição da mídia, até porque eu não sou bobo. Mas a tarefa é hércula, se bem que eu acho que seria mais tranquilo encarar a própria era do que o ministro Alexandre nessas circunstâncias. Mas para além da chacota e das trapalhadas, havia um plano como em toda boa história envolvendo tramas políticas. E em meio ao circo que se apresentou ao tribunal, uma pergunta boba sobre um perfil de Instagram direcionado ao denunciado colaborador, ou melhor, batom na cueca Mauro Cid, embora não tenha chamado muita atenção, tinha um motivo de ser. E pasme, quando questionado pela defesa de Jair Bolsonaro se conhecia o referido perfil e ter respondido que havia a impressão de que esse poderia ser o de sua esposa, o ex-ajudante de ordem Mauro Cid mordeu a isca. E daí, para a sua decretação de prisão nessa sexta-feira pelo STF, foram 2 palitos. Tudo se deu após a repercussão dos depoimentos, onde a revista Veja publicou que o delator teria omitido a verdade ao não mencionar conversas comprometedoras que manteve em uma rede social. E nessa brincadeira, cujo objetivo foi descredibilizar o antigo aliado, foi que levou novamente à prisão Mauro Cid e também à prisão do ex-ministro do governo Bolsonaro, Gilson Machado, aquele mesmo da campanha do Pix dos 18 milhões. Depois da confusão armada, sobrou para a defesa de Cid resolver a bronca e, após esclarecimentos e entregas de documentos às pressas ao STF, o tenente-coronel teve sua prisão revogada. Mas isso não foi uma mera coincidência, pois, como dizem os chineses, e fora repetido algumas vezes, inclusive pelo ministro Alexandre, durante a oitiva, coincidências não existem, tá? Mas para além da celeuma envolvendo os investigados e todos aqueles que estão acompanhando o caso, o que isso tem com as pessoas, cidadãos que pagam seus impostos e trabalham para tirar do seu suor o sustento de sua família, assim como eu e você fazemos? E a resposta, como sempre, é muito simples, tem tudo a ver. Os envolvidos nessa balbúrdia são homens de carne e osso, suscetíveis às mesmas circunstâncias e aos mesmos pecados que assolam a todos os seres humanos.
Do mito para baixo, não haverá nenhum deles que pestanejará por um segundo sequer para dar o que for necessário e assim livrar-se de uma condenação, nem que para isso tenha que enganar, mentir, dissimular e até mesmo conspirar contra aqueles que o idolatraram ou ainda o idolatram. Como já dizia um importante pensador norte-americano, Alexander Hamilton, se os homens fossem anjos, nenhum governo seria necessário. E em decorrência dessa natureza humana que as leis precisam ser feitas, para que possamos nos lembrar que não importa quanto poder um homem possa ter e quanto ele venha a representar, ele sempre continuará sendo apenas um homem. Tá certo? Gostou do conteúdo? Então te inscreve no canal, ativa o sino de notificações, curte e compartilha esse vídeo com a geral, que a família agradece. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!